Olá, sejam todos bem-vindos aqui em meu canal. Eu me chamo Hilda Elise e hoje o nosso passo a passo é dessa bolsinha delicada que você pode usar de duas maneiras. Aqui você tem uma frente e aqui você tem outra frente. Você escolhe. Um dia você leva ela de um lado para dar aquela saidinha e do outro dia você leva desse lado. Assim você tem duas bolsas em uma só, não é legal? Espero muito que vocês gostem desse passo a passo, é fácil. Ela tem esse bolsinho aqui, ó, bem delicado, que serve mais para enfeite. E esse outro bolsinho bem maior aqui, feito em zíper. Eu usei o botão imã, esse eu usei costurado e esse eu usei com dois acabamentos, ó. Então, você escolhe ou nenhum nem outro, você pode usar o botão Ritas, tá bom? Espero muito que você goste desse passo a passo. Vê o vídeo até o final, vai anotando as medidas, depois escolhe os tecidos e bora lá costurar essa bolsinha. Para o corpo da bolsinha, eu vou usar 2 vezes tecido externo e manta na medida de 22 centímetros por 16. 2 vezes forro, na mesma medida, 22 por 16. Para o bolsinho em zíper, eu vou precisar de 2 tecidos na mesma medida de 17 centímetros por 15,5. Uma pequena faixinha de tecido na medida de 4 centímetros por 17. E um zíper já com o cursor na medida de 13 centímetros. E para fazer o acabamento do zíper, nós vamos precisar de 4 pedacinhos de tecido na medida de 5 por 3 centímetros, tá? 4 vezes. Então, esses são os materiais para o bolsinho em zíper. Para o bolsinho de lapela, nós vamos precisar de um tecido na medida 19 centímetros por 16. Vou usar a abinha com montana, mas você pode usar de tecido também. Ela mede 10 centímetros por 7. Ela é assim, ó. 10 por 7. Daí, um pedacinho lá em cima, na medida de 2 centímetros, eu vou dobrar para fazer esse outro pedacinho aqui, tá? Então, o maior, 10 por 7, tirando 2 centímetros, eu vou ter esse outro pedacinho. E também vou usar um botão imã. Esse eu vou usar de perninha, ó. Então, esses são os materiais. Opa, temos a alça. A alcinha, eu vou fazer do mesmo tecido da bolsinha, mas você pode usar uma alcinha pronta já, tá? Então, ela mede aqui, ó, 7 centímetros por 1,25. E no meio, eu coloquei, ó, um pedacinho de entretela. Então, eu levei ao meio, do meio eu levei as 2 pontinhas para o centro, depois eu dobro e costuro nas 2 pontinhas aqui, rebatendo a costura para que a alcinha fique bem delicada. Então, agora sim, todos os materiais apresentados, vamos começar a nossa peça de hoje, que é essa bolsinha bem fofa. Na pontinha do zíper aqui, ó, nós já vamos estar com o cursor passado. Eu vou pegar o tecidinho, vou colocar direito do tecido com o direito do zíper, o outro eu vou colocar com o direito para cima, costuro aqui e depois eu viro e rebato a costura. Desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa,
para que ele fique bem lindonho, né? Bem bonito. Costuro, desviro e rebato dos dois lados. Ó, o zíper ficando dessa forma. Agora, a gente vai dobrar aqui, ó, vai colocar, ó, esses dois tecidinhos bem parelhinhos e vamos marcar aqui o centro dele. Desse tecido da frente, porque esse é o forro e esse é o tecido da frente, eu dobro ao meio e vou achar o centro. Eu coloquei um alfinete aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte: direito do zíper com o direito do tecido, viro e alinho o centro do zíper com o centro do tecido, ó, bem aqui. Passo uma costura de segurança antes de fazer a costura final. Depois, eu venho com o forro, direito com direito, alinho e costuro com o pezinho de costurar zíper bem em cima aqui, ó. Depois daquela costurinha de segurança que eu fiz. Costurado, depois a gente recorta o que sobra, tá? Então, ele fica assim, dessa forma. Agora, a gente vai pespontar embaixo do zíper. Logo em seguida, vamos pegar a parte principal, o corpo, e vamos posicionar esse bolso em cima da parte principal. Alinhando bem aqui, ó, a base dele, pontinha com pontinha. Vamos costurar aqui em cima, aqui, ó, vamos fazer uma costura de segurança em cima do zíper. Logo em seguida, vamos pegar aquela faixinha e vamos costurar aqui, ó, com o pezinho de costurar zíper. Depois, a gente vai virar aqui. Antes disso, eu vou lá fazer essa costura aqui e já volto. Costurado, agora eu vou dobrar assim, ó, até a pontinha do zíper, ó. Dessa pontinha aqui, eu vou fazer essa dobra. E depois, eu dobro. E ele fica dessa forma. E daí, você pode costurar aqui, ou então, fazer essa gracinha que eu vou fazer aqui, ó. Pegar um pedacinho, pode ser de cianinha ou dessa rendinha aqui, ó. Eu vou posicionar aqui e vou costurar a rendinha, encaixando ela nesse tecido aqui. Isso não é necessário, tá? Se você quiser fazer, muito que bem. Se não quiser fazer, pula essa parte. E daí, depois, costura. Mas ela fica tão graciosa, olha que linda. Fiz isso de última hora. Então, a costura criativa tem muito disso. Você vai fazendo e já vai inventando. Olha só como ele fica bonitinho. E o bolsinho tá pronto, ó. Um bolsinho bem bonito, com acabamento maravilhoso. Viramos. E vamos fazer a famosa costurinha de segurança toda a volta aqui, recortando o resto dos tecidinhos que sobraram. Vamos fazer a lapelinha no montano, mas pode também estar fazendo no tecido. Então, eu vou descartar a parte maior e vou trabalhar aqui com a parte menor. Dobro e vou achar o centro. Achando o centro, eu faço um risco, e do risco, como aqui o meu tem 5 centímetros, 2,5 o centro. Coloco o gabarito bem no centrinho e risco dos lados para que eu possa recortar para encaixar o botão. Vou colocar essa parte do botão primeiro. Coloco o gabarito e abro
as perninhas do botão. Olha, ele ficou bem no centro. Pego a parte maior e vou colocar assim, ó. Avesso com avesso, ó. Avesso do montana com avesso do montana da parte maior. Viro. E vou pespontar aqui, ó, desde cima. Para que essa parte fique bem fixa, e não fique se movendo na hora de você costurar, você coloca 2 pedacinhos aqui, ó, de dupla face, daquela fitinha dupla face. Ou então, coloca a cola aqui, eu não tenho hábito, não sei usar a cola para colar partes de sintético. Então, eu uso essa fitinha aqui, ó, dos 2 lados, e ela fixa bem. Eu posiciono, vou lá na máquina e pesponto a parte da frente da aba. Terminada a aba, pespontei e ela fica assim. Agora, eu vou pegar o corpo da bolsa e vou achar aqui o centro. Aqui, desse outro lado. E vou fazer uma linha para que eu possa ter o centro bem definido, ó. Pego o tecidinho de forro. Dessa pontinha para baixo, eu vou marcar 3,5 centímetros. De um lado, 3 centímetros do outro. Das laterais do tecido para dentro, eu marco 4 centímetros. De um lado, 4 centímetros do outro. E vou unir aqui esses pontinhos. Desço 1 centímetro. De um lado, 1 centímetro do outro. E faço a união dos pontos, tendo aqui um retângulo. Logo em seguida, eu vou achar o centro desse tecido. Vinco bem e vou colocar sobre o corpo da peça, direito com direito. Lembra do risco que a gente fez aqui para achar o centro do corpo? Eu vou unir o tecido de forro que eu achei o centro com o centro do corpo da peça. Alinho bem a base e costuro nesse retângulo que eu fiz aqui a caneta. Costuradinho, vamos recortar o centro desse retângulo, não cortando a costura que a gente fez. Cortado, a gente vai passar esse tecido todo para o lado de dentro, vai no ferro e vai assentar toda essa costura aqui, para que ele fique bem direitinho. Ó, pessoal, já assentei a costura no ferro, agora eu vou pespontar esse bolso. Aqui, ó, esse bolso, na verdade, é só mais para enfeite, tá? Então, você leva esse tecidinho, mede 1 centímetro e coloca aqui, ó. Não vamos colocar aqui em cima, porque essa medida eu dei um pouquinho menor. Então, se vocês puderem cortar um tecido maior, aqui tem 15,5. Coloca 20 centímetros, tá? 20 centímetros por 19. Coloca por 18, que daí já fica menos aqui das laterais, tá? 19 por 20, aí ele vai ficar com uma altura boa.
atrás no bolso, tá? Então, aqui, como o meu não deu muito, eu vou colocar um dedo aqui, posiciono, vou na máquina, deixa eu só colocar um alfinete aqui pra segurar essa pontinha. Costuro aqui. E aqui, ó, passou da medida do corpo da peça, vocês recortam aqui e daí levantam e costura a pontinha daqui, essa pontinha, e levanta e costura a outra pontinha. Então, para que ele fique com bolso maior aqui, ó, você que coloca 20 por 18, tá bom? E o meu aqui não deu muito, mas eu posso emendar, porque ele vai ficar pro lado de dentro, não vai aparecer, tá joia? Então, para ficar um bolsinho um pouco mais profundo, coloca uma medida um pouco maior do seu tecido. Olha só, ficou assim o bolsinho, cortei, ó, extras aqui das laterais. Agora, nós vamos fixar a aba, tá? Eu vou colocar aqui, ó, com o botãozinho pra cima, um pouquinho acima da sua costura que você fez do pesponto, passa a costura, pezinho de máquina aqui, ou então, se você quiser fazer duas costuras, uma bem na beiradinha e depois outra pezinho de máquina. Costurei, agora eu vou abaixar aqui, ó, pra eu marcar o botão. Então, eu vou sujar aqui, ó, pego o giz e sujo bem a bolinha do botão. Dobro. Cuidado para ele não ficar repuxado, ó. Dobro. Marco bem. Venho com a caneta e faço um risquinho aqui, ó, para marcar o botão. Vou levantar o bolso para não cortar o tecido do bolso. Posiciono o gabaritozinho do botão, marco, recorto e coloco essa parte do botão. Ó, o botão ficou colocadinho dessa forma. A gente levanta aqui pra colocar embaixo o botão, tá? Não vai colocar no forro, senão você não tem condições de abrir o forro. O bolsinho, né, ó, aqui, e ele ficou aqui. Ele é só de enfeite, como eu falei, mas se você quiser fazer mais profundo, é só aumentar o tamanho do tecido de forro. Feito isso, nós vamos colocar direito com direito e vamos costurar nessa ponta, nessa e nessa. Costurei tudo. Agora, pessoal, se vocês quiserem deixar ela quadrada, só recortar as pontinhas. Mas eu quero dar uma leve arredondadinha aqui, ó, então eu vou pôr a régua e vou alinhar na minha costura. Faço arredondadinho e vou na máquina novamente e faço essa costurinha aqui para arredondar a pontinha da bolsa. Feito isso, nós vamos colocar a alcinha. Então, a alcinha, se você quiser virar ela do lado direito, pode. Então, você vai abrir aqui a lateral dela e vai posicionar a alcinha, deixando meio centímetro para cima só. Passa a costura de segurança, mas bem reforçada. Aí, você alinha direito aqui, ó, para que ela não fique torta, ó. Alinha bem, sempre prestando atenção, tá? Abre a costurinha do lado, deixa meio pezinho, meio centímetro acima da bolsa e passa a costurinha aqui de segurança bem reforçada. Pegamos o forro e vamos colocar aqui direito com direito. E na parte de baixo, a gente vai deixar um cantinho aberto, não esquecendo também, se você arredondou o cantinho, arredonda aqui também. Então, vamos costurar daqui até aqui, daqui até aqui. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Não esquece de arredondar se você arredondou
a parte externa, ou então recorto as pontinhas. Costurei tudo, a aberturinha tá aqui, eu sempre dou uma dobradinha aqui, ó, para que ela já fique dobradinha, e na hora de desvirar, para que eu possa rebater, já tá certinho. Vou pegar a bolsinha, já com a parte externa, na parte externa, virada pro lado correto, e vou colocar a alça, levando lá naquele buraquinho que eu deixei aberto. Coloco o corpo da bolsa. E aqui, ó, nas costuras, eu vou alinhar. Costura do forro com a costura da parte externa, alinho bem, coloco uma costurinha para um lado, e a outra eu já abri, ó. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, arrumando direitinho a alça, para que ela não fique torta. Costurinha para um lado e a outra já está aberta. Ajeito bem ajeitadinho, coloco todos os clipes em torno da boca da bolsa. Só colocar aqui mais um clips. E daí, eu vou costurar em torno de toda a boca da bolsa, desvirando por aqui. Já desvirei e já aproveitei e costurei aqui, ó, a abertura. Agora, nós vamos colocar o forro para o lado de dentro. Novamente, eu levo o ferro para assentar aqui, ó. Ó, abro bem aqui as costuras, ó. E vou pespontar toda essa parte da bolsa. Agora, aqui, se você quiser deixar ela sem botão aqui, ela fica legal. Ou se você quiser colocar um botão Ritas aqui, também fica bacana. Ou se você quiser colocar um botão imã com 2 acabamentos, que também fica bacana. Aí, você escolhe e faz do jeito que você tem os materiais em sua casa. Eu fiz ela com essa parte aqui pra frente, por causa da minha etiqueta que eu coloquei aqui do lado. Mas você pode fazer sem a etiqueta e usar ela dos dois lados. Um dia você usa desse lado, outro dia você usa desse lado. Prontinha, chegamos ao final. Eu coloquei um botão imã com 2 acabamentos, mas como eu falei, vocês podem colocar outro tipo de botão. Bolsinho. Bolsinho em zíper. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. É um passo a passo bem fácil de fazer. Porém, tem alguns recortes, mas nada muito difícil que você, que está iniciando na costura, não possa fazer. Tá joia? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!